João, o capítulo 13. Semana passada nós vimos Jesus lavando os pés dos discípulos e vimos Jesus falando sobre a importância de servir a Deus. Hoje nós vamos ver dois textos onde Jesus deixa para os discípulos a missão que eles deveriam viver, a missão da igreja. E essa é a nossa missão até esses dias, queridos irmãos. Vamos ler João 13, do verso 31 até o final do capítulo. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém. Pai querido, tua palavra sagrada registra para nós, ó Deus, esse momento especial de teu Filho com aqueles homens aos quais ele chamou. Chamou para andar com ele, chamou para testemunharem dos feitos dele e aprenderem com ele. E nesta hora, ó Deus, que lemos a tua palavra, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir nossas mentes, nossos corações, para compreender a tua vontade para as nossas vidas nesses dias. É assim que peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, João, ele é muito curto sobre a vida de Jesus. Só no capítulo 1 ele fala de onde ele veio. E ele não faz uma genealogia como o texto de Lucas e o texto de Mateus faz. E depois João nos mostra episódios muito marcantes na vida de Jesus. Capítulo 2 é a transformação da água ao vinho. Capítulo 3, seu encontro com Nicodemos. No capítulo 4, nós vemos Jesus então chamando os discípulos, começando a andar com eles. No capítulo 5, ele faz a primeira multiplicação dos pães. No capítulo 6, ele pega e realiza a cura. No capítulo 7, ele recebe a visita da sua família, e aí o que ele faz? Ele explica sobre quem está fazendo a vontade de Deus, que é aqueles que obedecem a palavra dele. Capítulo 8, nós vemos a segunda multiplicação. Capítulo 9, nós vemos então Jesus realizando novamente milagres e a ressurreição de Lázaro. Capítulo 10, Jesus já está indo em direção a Jerusalém. Capítulo 11, Jesus é ovacionado pelo povo. Capítulo 11, nos relata esse momento especial onde Jesus cura mais uma pessoa. E a cura agora é de um endemoniado, que era surdo e mudo. Capítulo 12, Jesus agora ele vai
adiante de Jerusalém, e ele recebe a transfiguração. Capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Esse momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, lembrem-se, nós já estamos desde o capítulo 9, na última semana de vida de Jesus. Quando Jesus ressuscita Lázaro, é o milagre que vai ser o milagre derradeiro de transformação da vida e desse momento do ministério de Jesus. Nós vamos ver daqui para frente os momentos em que Jesus conversa apenas com os discípulos. Tanto é que no capítulo 13 só estão os discípulos. Só que agora, no final do capítulo 13, só ficam os fiéis. Judas sai. Judas não fica ali na presença do Senhor Jesus. E Jesus então explica para os seus discípulos o que vai acontecer e o que ele espera que esses homens vivam. O que vai acontecer? Ele vai morrer e o Pai glorificará ele. E ele glorificará o Pai, e o Pai será glorificado por ele, e ele será glorificado no Pai. Jesus, ele morre, 3 dias, ressuscita, e fica 40 dias, então, depois da ressurreição, ainda com os seus apóstolos, ainda com os seus discípulos. E aí Jesus, então, vai aos céus, e depois esse mesmo João, observe bem essa narrativa que é muito interessante. Ao escrever Apocalipse, ele vai nos falar dessa visão que Deus deu a ele, do momento em que Jesus chega aos céus, e Jesus, então, ele é declarado o Rei das Nações. E Jesus é declarado, então, aquele que poderia, então, abrir o livro. E ali, então, ele declara que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aqui ainda, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas depois Jesus se tornará o leão da tribo de Judá. Agora, o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera dos seus discípulos? Ele diz isso de uma maneira bem clara e bem simples. Ele diz para os seus discípulos se amarem. Essa precisa ser a marca do verdadeiro cristão. O ensino todo daqui para frente, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, será sobre amar a Deus e amar ao próximo. Nós vamos ver isso logo na próxima semana, quando chegarmos no capítulo 14, e quando chegarmos no capítulo 15, a videira. O sentido da videira é amarmos uns aos outros. No capítulo 16, tudo aqui é momentos dos discípulos antes da morte de Jesus. Porque Jesus, ele vai morrer no capítulo 18, ele é preso, e aí nós vamos chegar lá no capítulo 19, acontece a morte do Senhor Jesus. Esses relatos aqui não constam em Mateus, Marcos e João. Esses discursos são os discursos que João registrou de Jesus. E são os discursos mais profundos, que a gente pode dizer assim. Enquanto Mateus e Lucas investiram bastante dos seus livros no Sermão da Montanha, e nós vamos ver a partir desse domingo agora, os ais, que é a parte mais terrível do discurso de Jesus, é terrível, assim, as pessoas falam tantas coisas assim hoje em dia, mas eu vejo assim, as pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem nem os evangelhos, os crentes nem leem os evangelhos, porque se lessem, seriam mais fiéis, porque é o que Jesus diz, é difícil. Tanto é que aqui a gente percebe que Pedro fala assim, Senhor, eu vou andar contigo. O que Jesus fala para Pedro? Pedro, você não vai andar comigo.
você vai me negar. Que palavra dura. Jesus diz para Pedro: Pedro, você não vai andar comigo, você vai me negar. Imagina se eu fizer isso hoje, irmão Abreu. Eu sei que você não vai ficar firme, irmão. Não fica ninguém na igreja. Será que a gente está vivendo como o Senhor Jesus deseja que nós vivamos o evangelho dele? Observe que Jesus não tem meias palavras. Ele esclarece claramente aqueles que são dele e aqueles que não são. E o que são, o que vai acontecer com eles? Ele fala: você vai me negar, rapaz. Nessa noite, antes que o galo termine de cantar, você já está me negando. E aqui então nós vamos ver que essa última ceia do Senhor Jesus é um momento muito especial e marcante na vida dos discípulos. E por isso João registra esse texto. E ele abre esse texto dizendo para nós, encerrando aqui a sessão do lava-pés, que ele falou que nós precisamos servir como ele serviu, e nós vimos isso semana passada, que servir a Deus não é uma aparência, não pode ser uma aparência. Tanto é que Pedro fala: não, então o Senhor não lava só meus pés, não, lava o meu corpo todo. E ele fala assim: Pedro, não é assim, você já foi lavado. E ele foi lavado de que forma? Foi lavado pela fé em Cristo Jesus, pela fé de estar andando com o discípulo. E isso aqui é uma coisa muito importante no capítulo 13, porque o Senhor Jesus, ele olha para Pedro, ele fala: você já está limpo, mas agora ele fala: você vai me negar. Então, uma coisa que precisa a gente entender: não existe super crente, não existe pessoa super fiel. O texto está dizendo claramente: nós somos limpos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós somos limpos pela fé em Cristo Jesus. Porque tem gente que acha assim: eu pequei hoje, nossa, perdi minha salvação. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Não tem segurança no Senhor Jesus. Aí ele fala assim: não, agora eu vou voltar para a igreja. Daí vai voltar para a igreja, aí agora está consagrado. Aí chega na segunda-feira: nossa, pequei de novo, agora perdi minha salvação. Não é assim, irmãos. O livro da vida não tem, o Senhor Jesus não tem branquinho para apagar nome e tirar nome. O Senhor Jesus conhece a nós, conhece a mim e a você, conhece quem nós somos. Agora, o que Jesus e o nosso Deus espera de nós? O que Ele espera de nós? Ele espera que nós aprendamos com a palavra dEle. Então, diz que você é inteligente porque você aprende com os seus erros. Então, eu errei, agora eu aprendi, não vou trilhar mais esse caminho. A palavra de Deus, ela quer te ensinar para que você não erre pelo erro dos outros. A palavra de Deus, ela quer dar instrução para que eu e você sejamos sábios, amém? Sábios. E sabedoria é o quê? É aprender com o erro do outro e não cometer o erro do outro, amém? Então a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com Jesus. Jesus foi lá, lavou os pés dos discípulos. Pedro então quis, então me lava. Daí Jesus fala para ele: não, você já está limpo. Mas agora, o que acontece? O coração do Pedro é um coração volúvel. É um coração inconstante.
É um coração sem segurança. É um coração sem firmeza na fé em Cristo Jesus. Esse não pode ser o nosso padrão, irmãos. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender, à luz da palavra de Deus, como sermos verdadeiros cristãos. João ficou lá ao lado de Jesus. João, na hora que o Senhor Jesus foi preso, ele foi junto com os guardas. João ficou do lado de fora vendo. Na hora que eles levaram ele para Caifás, ele estava lá no julgamento. Na hora que eles levaram ele para Pôncio Pilatos, ele também estava lá. Na hora que eles pegaram lá com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos mandou ele para Herodes, ele estava lá. Na hora que ele estava lá no julgamento, ele também estava junto com a multidão. E ali, junto com a multidão, ele já estava com Maria. Segurando Maria, sustentando Maria. Naquela aflição de ver o filho sofrendo toda aquela injustiça. Na hora que ele está na crucificação, quem estava lá? João e Maria. Que tipo de discípulo nós temos sido? Discípulos inconstantes como Pedro ou discípulos fiéis como João? Discípulos que estão dispostos a andar com o Senhor Jesus, a fazer a obra de Deus, a fazer com que o reino de Deus cresça, não importando a circunstância que a gente venha a estar. Não importando a circunstância que a gente esteja atravessando. Não importando o que está acontecendo, porque a nossa firmeza é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A nossa fé precisa ser constante. A nossa fé precisa, aqui no Cerrado a gente fala assim, tem que ser como aroeira, né, irmão Abreu? Aroeira. Aroeira é você vê os postes de madeira aqui de Goiânia, é isso aí, essa árvore. Aroeira. Passa tempo e ela não se perde. Molha, faz sol, e ela continua ali firme. É assim que o cristão precisa ser, queridos irmãos, amém? Mas o que ele precisa fazer? Aqui ele diz para nós aqui: um mandamento lhes dou, um mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amar. Será que nós amamos? Será que nós nos amamos? Será que nós amamos a obra de Deus? Será que nós amamos as pessoas que estão chegando por causa da obra do Senhor aqui? Será que nós amamos aqueles que estão trabalhando e labutando pela obra do Senhor? E aqui ele diz algo ainda mais profundo. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu acredito que depois da ressurreição, Jesus fica com esses homens, ensinando eles a andarem em amor. Infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade que não sabe mais o que é amar. Não sabe mais. O relacionamento das pessoas é relacionamento comercial. Não é mais relacionamento de amor, altruístico, de entrega voluntária, de ajuda, sem ter interesse, de amor, amor. Amor pelo outro, de ajudar o outro, de caminhar com o outro. Amar não é fácil, amar é difícil. Mas também foi difícil para o mestre, não foi? Aqui ele viu o discípulo dele traindo ele.
Ele olha para o outro discípulo, ele sabe que o outro discípulo vai trair ele também. Mas ele não desistiu da cruz, amém, irmãos? Amém? Por que que eu e você precisamos amar? Porque Cristo de Jesus não desistiu da cruz, amém, irmãos? Ele não desistiu. Ele estava ali, ele ficou ali, ele andou ali, ele permaneceu e ele foi até o fim. E no final, o que que ele disse? Está consumado. As últimas palavras do nosso Senhor Jesus. Tetelestai. Está consumado. Se findou. Ele cumpriu. Com isso, queridos irmãos, nessa noite, a gente olhando para este texto, nós precisamos tirar pelo menos 3 lições nesta noite para as nossas vidas. A primeira delas, nós não podemos ser inconstantes no reino de Deus. Nós precisamos ser discípulos fiéis ao nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos ser fiéis e constantes. Segunda questão, nós precisamos ter uma fé exclusiva em Jesus. Amém, irmãos? Nossa fé não é meritória não, queridos irmãos, esqueçam isso. Não, agora eu vou me santificar, agora eu vou jejuar para Deus me dar uma bênção, eu vou ter que fazer um propósito. Isso é bom, faça isso mesmo. Mas não tente negociar com Deus, negociar com Jesus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. E o que é obras? Eu vou fazer o bem e tal. Não. Aí vem a terceira lição. Amor ágape. Amor verdadeiro. Amor altruísta. A Deus. Faça isso. Ame o seu esposo como você ama a Deus, ama a sua esposa como você ama a Deus, ama o teu irmão como você ama a Deus, amém? Ame como você ama a Cristo Jesus, veja o exemplo. Então, eu falei para os irmãos e eu quero terminar lembrando aos irmãos, inteligente é aquele que aprende com os erros, com os próprios erros. Agora, sábio é aquele que aprende com a instrução do outro. Que nessa noite os nossos corações possam se voltar inteiramente a Cristo Jesus e que possamos viver nossa fé nele a cada dia mais. O que este mundo precisa de amor, não é verdade, irmãos? Precisa de amor. Que nós sejamos, então, o exemplo do amor ágape neste mundo. Porque Jesus está em nós. Ele está em nós, através do Espírito Santo. E é tão interessante que agora ele vai começar a falar que ele está indo, mas ele está deixando o Consolador. Nós vamos ver agora, aqui começa então a teologia do Espírito Santo. Capítulo 14, 15 e vai culminar no capítulo 16. Percebam que construção maravilhosa de João, que coisa impressionante é essa. Como essa palavra é maravilhosa. Tem tudo para nós. Nós precisamos buscar ter corações sábios. Que essa seja a nossa oração. Que a gente seja constante. Que a gente viva essa experiência do amor. E que a gente aprenda cada dia mais a nos refugiar em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, nessa hora, Pai, que por meio da Tua graça, por meio do Teu poder, por meio do Teu agir, o Senhor possa nos dar, ó Deus, sabedoria para vivermos a Tua instrução, vivermos a Tua palavra. Que a nossa igreja, ó Deus, seja um espaço onde cada um vive de fato o verdadeiro amor ao Senhor e ao próximo.
Pai, eu quero já agradecer, ó Deus, pelas cestas de alimento que chegaram nesse dia, Senhor, para este projeto, ó Deus, do Natal Solidário. Desperta os nossos corações, ó Pai, aquece o coração da Tua igreja, para que possamos, ó Deus, a cada dia, sempre, ó Deus, viver o Teu amor, viver, ó Deus, o Teu evangelho, viver, ó Deus, o Teu querer. Toma as nossas vidas nesta hora, ó Pai querido, e abençoa-nos por meio de Cristo Jesus. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela obra que Tu realizaste no tio da irmã Cláudia, Senhor, que teve aquele AVC, mas o Senhor guardou o Teu servo e, ó Deus, não permitiu que fosse algo mais grave. Nós pedimos pelo pleno restabelecimento dele, Senhor. Pai de amor, nós oramos também nesta hora por aqueles que estão enlutados, por aqueles, ó Deus, que estão enfermos. Visita cada um nesta hora, ó Deus, e supra com o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus. Quero colocar nesta hora também o nosso irmão Antônio, ó Pai. Visita o irmão Antônio, ó Deus. Toma ele nas Tuas mãos, Senhor. Restaura a saúde do Teu servo, ó Pai. Ó Pai, nós sabemos que ele tem tanta alegria de vir, de estar aqui, ajudando na Tua obra. E Pai, nós pedimos, visita, põe a Tua mão curadora sobre a vida do irmão Antônio, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, pela vida, ó Deus, do irmão Abreu, pela vida do irmão Osmani, pela vida dessa família querida, o João Paulo, a Gessilene, as crianças, do irmão Boni, ó Deus, pelo Rodrigo, pela irmã Marisa. Guarda-nos, ó Deus, agora no retorno para os nossos lares. Eu peço a Deus para as pessoas que estão assistindo, que o Senhor possa também abençoar a vida dos nossos irmãos. Quero colocar, ó Deus, o restante dessa semana em Tuas mãos. E quero, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe e guarde. Quero colocar também o nosso encontro de casais, sábado, ó Pai, que seja uma oportunidade muito boa, ó Deus, de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento das famílias. Quero colocar em especial o irmão Paulo, a irmã Andréia, que estão à frente desse trabalho, que o Senhor possa abençoá-los. Quero colocar também diante do Senhor a nossa assembleia no próximo domingo, Senhor, que cada irmão possa vir, participar, ter a alegria, ó Deus, de conhecer e participar na obra do Senhor. Sustenta-nos, Senhor, com a Tua graça e a Tua força, em nome de Jesus. Amém.